salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Júlio Hazek, produtor audiovisual, cantor e compositor, e também arte educador, aqui da cidade de São José dos Campos. E é até interessante eu estar vindo falar sobre escuta no dia de hoje, né, por conta de uma situação particular que eu venho passando com o meu filho, né, no ambiente escolar. Né, ambiente escolar que a gente tem consciência de que, infelizmente, né, o ambiente escolar ele não é o mais saudável, né, para uma criança, né, e eu como educador, eu avalio que não é saudável nem para a criança e nem para o adulto, o ambiente escolar da maneira como ele foi construído, tendo em vista que os moldes que organizaram o nosso sistema escolar, falando aqui de Brasil, por exemplo, tem referência no sistema prussiano, né, que é o método militar. Né? Então, muitos desses valores acabaram organizando a nossa forma de entender a educação, de como se organiza, né, a educação no nosso país. Se a gente for avaliar, por exemplo, termos como grade curricular, né? O que é uma grade? A grade serve para aprender, né? Não serve para libertar. Né? Já começa por aí, né, esses termos. Né? Grade curricular, reunião de pais, onde as mães vão. Né? Eu até brinco que eu acho uma campanha muito bacana quando se coloca, né, reunião de pais. Eu encaro isso como se fosse uma campanha das relações homoafetivas, né? Reunião de pais, eu faço essa brincadeira, né? Reunião de pais, né, como estímulo às relações homoafetivas, né? Só que não, a gente entende que é por uma questão do patriarcado, né? Sendo que o ideal seria, né, reunião de famílias, porque as famílias têm os vários formatos, né? Tem as famílias homoafetivas, as famílias heteroafetivas, né? Tem famílias que é a avó que cuida, tem famílias que é a tia que cuida, né? Então seria interessante se fosse uma reunião de famílias, né? Tudo isso para colocar essa questão do ambiente escolar, né? Ambiente escolar esse que deveria ser um ambiente de escuta, e aí eu entro no tema da escuta. Principalmente da escuta das pessoas como um todo. Né? Não digo nem das famílias, nem das crianças, mas como um todo. Né? Mas que o ambiente escolar deveria ser um ambiente de escuta de todas as pessoas. Né? Para que situações como a que meu filho está passando, por exemplo, não ocorressem. Né? Tem a questão do racismo, ele é um menino preto, né? Um menino negro, que passou por algumas situações na escola, né? E o ambiente escolar não teve, né? Não teve essa escuta ativa diante da condição dele, né? Argumentou que o episódio foi uma coisa pouca, foi uma brincadeira, né? E como bem coloca o intelectual Adilson Moreira no livro Racismo Recreativo, né? Ele aborda essa questão, né, do quanto as brincadeiras são brincadeiras que vão alimentando a violência, né, os gracejos homofóbicos, né, que os homens fazem entre eles, né, você fala assim, pega aqui, sempre tem aqueles gracejos homofóbicos, né, entre os homens, mas são brincadeiras que desumanizam, né, são brincadeiras que matam pessoas, né, se for avaliar que a média de idade de uma pessoa trans é de 35 anos, aqui no nosso país. O Brasil está aí no ranking, nas primeiras colocações aí, né, em relação à morte de pessoas trans, assassinato, né, de pessoas trans. E é curioso, né, porque pessoas trans e militantes da questão ambiental. Vide a missionária Dorothy Stang, né, que foi assassinada por defender o meio ambiente. Né, e tantas outras situações aí que a gente teve recente relacionada a pessoas que lutavam pela questão do meio ambiente. Né? Então achou uma coisa pequena quando ele relatou essa situação de racismo. Não, é uma brincadeira, Zulu. Né? Ou seja, faltou uma escuta ativa de perceber que, opa, não foi uma brincadeira. E é interessante que uma outra professora teve essa escuta ativa de, opa, isso não é brincadeira. Vamos conversar? Chamou a turminha, conversou, né? Ou seja, já trouxe aí 2 exemplos.
de uma não escuta e outro de uma escuta ativa, né? A não escuta, né, de isso aí é brincadeira, isso aí, né, é mimimi, né? E a outra escuta ativa, de opa, peraí, né? Mesmo que seja com muitas aspas uma brincadeira, vamos conversar sobre, porque é das brincadeiras que surge a violência, né? Se for avaliar no período em que se utilizava o blackface, né, nos Estados Unidos, na época do regime nazista na Alemanha, o quanto o humor, a brincadeira, era utilizada para diminuir, para desumanizar, para degenerar as pessoas, né? O quanto a brincadeira ali, os desenhos, né, sempre era nessa intenção de diminuir a pessoa, desumanizar a pessoa. E aquela pessoa que é desumanizada, ela pode ser eliminada. Essa é a função da desumanização, né, dessa brincadeira que pode resultar numa violência, né? E tudo por quê? Né, por conta dessa falta de escuta. Isso, né, no caso do episódio do meu filho, né, é que teve essa falta de escuta e virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve ao ponto dele ser ameaçado, né, fora da escola, né? Eu quero voltar para esse episódio da não escuta, porque foi por conta dessa não escuta, né? Já que a gente está falando aqui de escuta, de ouvir as pessoas, ouvir os sentimentos, perceber as camadas, né? O que aquela fala tem para dizer de verdade, né? E não só o que a fala tem para dizer de verdade, mas nós, enquanto ouvintes, a gente tem que estar atento a qualquer fala, porque, como eu pontuei, as mensagens, né, elas vêm, né, sobrepostas em camadas, né, ou às vezes é explícito mesmo, né, como, por exemplo, estava recentemente lendo esse livro aqui, não sei se vai dar para... Não, aqui, ó, é do Joelzito Araújo, né, A Negação do Brasil, O Negro na Telenovela Brasileira. Eu vim estudando esse livro e tem um episódio com a Janete Claire e o Milton Gonçalves, né? Em que o Milton Gonçalves, numa situação de bastidor ali, conversando com a Janete Claire, ele colocou para ela, falou, pô, amiga, eu não quero mais fazer jagunço. Isso em relação à atuação, né? Em relação aos papéis que eram oferecidos para ele. Poxa, eu não quero mais fazer jagunço. Eu não quero mais fazer bandido. Eu não quero mais fazer escravizado. Né? Existem outras possibilidades de atuação. Eu quero poder executar a minha expertise de ator, né, em outras frentes, né, com outros papéis, tal, assim. E beleza, ele, muito íntimo dela, ele fez esse desabafo. E aí que vem a escuta ativa que eu quero me referir. Porque escutar todo mundo escuta, mas a escuta ativa, de perceber ali, né, ela assimilou esse desabafo desse grande amigo, né, e na novela seguinte, que foi O Pecado Capital, ela coloca ele num outro papel. Ele era um psicólogo. Na novela ele fazia um papel de psicólogo, ele era intelectual, né? Ele era um cara que pensava, assim, estava num outro lugar, né? Não era como ele reclamou, né? Ele não era o jagunço, não era o escravizado, ele era um psicólogo, né? Não vou lembrar o nome do personagem, mas ele fez um psicólogo. Ele cedeu esse papel. E por quê? Porque ela teve essa escuta ativa a partir de uma demanda dele, né? E, e, e aí eu pego um outro exemplo de escuta, aí uma experiência minha em sala de aula. Porque, como eu falei, a fala dele foi explícita. Não quero fazer mais papel de jagunço. E ela tem lá a escuta ativa, né? Porque ela podia muito bem também, nossa, Milton, que coisa, não, que chato esse negócio aí. E na novela seguinte, dá para ele um outro papel, mais uma vez, de jagunço, de segurança, de motorista, né? Mas não, ela teve a escuta ativa de, né, lhe dar de presente esse papel, né, que ele desempenhou muito bem, diga-se de passagem, né? E aí uma experiência minha sobre escuta, né, em que uma fala não foi explícita, né? A fala do Milton Gonçalves foi explícita, eu quero trazer um exemplo de uma fala não explícita. Estou em sala de aula, e aí eu vou formar os grupos, eu dou aula de tecnologia, né?
E aí cheguei em sala de aula, organizei a turma, não sei o que lá, galera, a gente vai formar os grupos, teremos grupos de trabalho para elaborar os projetos, né? E aí, inicialmente, eu até tive a ideia de fazer aquele esquema de, né, 1, 2, 3, 4, 5, e aí juntar os grupos, e aí formar o grupo, né, de maneira aleatória, para as panelinhas não se misturarem. Mas eu quis fazer uma experiência de não, de respeitar as panelinhas, com muitas aspas, né? E aí, consequentemente, se formou as panelinhas, né? E aí acabou sobrando uma galerinha ali, muito curiosamente, só de meninas, né? E elas não se conheciam, estão se conhecendo ali, e com um grande sentimento de insegurança, né? Porque daí formou o grupo, formaram os grupos, elas ficaram meio perdidas assim, e eu falei, meninas, já organizaram o grupo? Elas, eu acho que sim, porque só sobrou a gente aqui, tal, isso, né? Muito receosa, muito, né? Tal, assim. E aí eu falei, não, mas formem o grupo então, formem vocês aqui, então, sei lá. Daí até uma menina gritou assim, aqui é o grupo das excluídas, né? É o grupo né? Porque elas acabaram assumindo que elas estavam, com receio, porque tecnologia é uma coisa muito nova para elas, tem que mexer com fio, tem que mexer com as coisas. Então, assim, ou seja, né, uma fala de insegurança, né? E ela só não tinha nenhuma fala explícita, como a do Milton Gonçalves, né? De não quero fazer a coisa. Não, elas só desabafaram, ó, né? A gente está com receio aqui e tal, né? De mexer aqui. E aí eu absorvi essa fala indireta por parte das meninas e falei, gente, vocês assistiram aquele filme daquelas cientistas da NASA e tal assim? Aí até uma menina de um outro grupo falou assim, estrelas além do tempo? Acho que esse é o nome, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Estrelas além do tempo, isso mesmo. Estrelas além do tempo, filme de 2016. Isso mesmo, né? Vocês já ouviram falar do filme Estrelas Além do Tempo? Daí uma das meninas do grupo, né, duas, aliás, né, do grupo, falaram, nossa, eu assisti. Eu falei, então, elas eram o quê? Eram mulheres, né? Daí uma pretinha do grupo falou assim, e elas eram negras. Eu falei, tá vendo? Olha só, fica aí a mensagem para vocês. Elas se entreolharam assim e tal. Aí eu falei, beleza, se organize aí que eu já volto. Aí fui dar a volta nos grupos, passar a orientação. Quando eu voltei, falei, aí galera, fechou então? Vai ser vocês o grupo? Ela, sim, a gente vai formar um grupo aqui. Beleza, como é que é o nome do grupo? Grupo NASA. Aí colocaram o nome do grupo, Grupo NASA. E, curiosamente, é um grupo que vem se destacando, vem mais se destacando, assim. É claro que é um processo de estar sempre alimentando, né? Porque eu peguei essa fala indireta, né? Dei uma devolutiva, né? Falei, então, peraí, mas vocês assistiram aquele filme lá? Nossa, é mesmo? Falei, então, né? Ou seja, né? De maneira indireta também, eu, né, dei esse cutucão nelas. Elas, né? Não, peraí, mano, a gente consegue sim, né? E a todo momento eu fui alimentando elas. A todo momento que tinha lá uma fragilidade, com muitas aspas, uma incerteza ali, então não sei o que lá, eu sempre fazia uma fala para fortalecer, uma fala para alimentar, trazia um exemplo aqui, outro exemplo ali, né? E né, consequentemente elas foram adquirindo essa autonomia, né? E hoje é um dos grupos que mais se destaca na oficina de tecnologia. E a partir do quê? Volto a dizer, a partir de uma escuta, de minha parte, no caso. Né? Que tive ali, podia, né, se fosse pela linha de raciocínio do macho alfa, ia falar assim, não, peraí, menina, já que vocês estão inseguras, peraí então. Ô, fulano de tal, vem cá, você que é mais espertinho. As meninas aqui estão precisando de uma liderança, então fica aqui com elas para ajudar elas. Né? Poderia ter uma fala assim, o que seria, com muitas aspas, né, o normal, né? Lembrando do professor Hermógenes, né? Ele tem essa teoria da normose, que infelizmente é uma patologia que envolve toda a nossa humanidade, né? A normose, né? Essa coisa de achar que está tudo normal, né? Pessoas são encarceradas diariamente por crimes até que não cometeram e a gente encara isso com a maior normalidade do mundo, né? Pessoas são internadas por questões psicológicas, né? É claro que hoje tem toda uma reformulação do sistema da saúde mental no Brasil, mas ainda assim tem algumas situações de violência na questão da saúde mental e a gente acha isso como a coisa mais normal do mundo, né? Então a normose acaba nos envolvendo, né? Então o normal, com muitas aspas, seria eu ter essa atitude de macho alfa e falar, não, peraí, chamar um menino aqui para fortalecer o grupo.
Mas eu falei, não. Né, automaticamente, quando elas vieram com essa demanda de, com muitas aspas, fragilidade, eu falei, opa, peraí, ó, tem um cutucãozinho nelas. Elas, pá, abraçaram aquilo, né? E é claro, volto a dizer, são processos que às vezes você tem que alimentar. Você tem que continuar com a escuta. Tá aí uma outra característica da escuta também, né? A escuta contínua, né? Tem escuta ativa, a escuta inativa e a escuta contínua, né? Porque, né, eu podia ter uma escuta ativa ali, pô, e depois simplesmente desencanar delas, mas não. Além de ter uma escuta ativa, eu tive uma escuta contínua, né? De perceber as dificuldades delas, tal assim, tal ali, não, tudo assim, tal assim. Nunca intervindo de maneira direta, né? Tipo, deixa que eu faço umas coisas assim. Não, meninas, é, fica um tempo mais aí, pesquise, acho que vocês conseguem. Elas vão, pesquisa, conseguem. Nossa, professor, conseguimos aqui. Então, né, além de ter a escuta ativa, eu tive uma escuta contínua, né, com essa turma, né, do grupo NASA, que vem se destacando, né. E ainda na ideia da escuta, né, que é o tema aqui, eu queria falar um pouco de um projeto que eu ainda estou envolvido, um projeto musical, né, chamado Utopias Urgentes, né. Eu faço parte de uma coletiva musical, né, chamada Cambono, né? E essa coletiva Cambono elaborou um espetáculo chamado Utopias Urgentes. E de onde vem esse nome, né? Utopias Urgentes. Eu estava vendo uma matéria, aliás, um grande amigo me passou uma matéria do El País, uma entrevista da escritora Margaret Atwood, do Contos de Aia, se eu não me engano. E essa escritora, ela na entrevista, ela falou assim, ó, as utopias terão que voltar porque a gente vai ter que imaginar uma forma de salvar o mundo. E aí ele me passou essa matéria, eu vi essa entrevista, peguei essa fala dela, falei, puxa, que interessante, né? E era época de pandemia, né? Porque eu acho até que eu me identifiquei tanto, porque o meu sentimento era o mesmo, né? Porque para mim a pandemia ia servir de chacoalhão, né? Para a humanidade, né? Para os seres viventes desse orbe, né? Ia servir de chacoalhão. Eu falei, nossa, cara, acho que depois dessa pandemia a galera vai acordar e vai falar, não, gente, tá tudo errado, vamos, né, vamos começar do zero, porque tá tudo errado, né? Só que não, né? Durante a própria pandemia, o auge da pandemia, morrendo 1.000 pessoas por dia, e eu via gente sem máscara na rua. Eu lembro de um episódio que eu fui fazer uma gravação, isso durante a pandemia. Eu continuei trabalhando, né? Ainda bem pelo tipo de trabalho que eu faço, né? Na época eu estava focado só com audiovisual, então eu conseguia, né? Com segurança ali, com máscara, então não sei o que lá, eu conseguia desenvolver essa minha função de trabalho com audiovisual. E precisei, né? Fazer esse trabalho. E fui de Uber, fui de 99, né? De aplicativo. E o cara o motorista estava sem máscara, né? Aí a minha companheira ficou bem possessa, né? Ficou bem chateada na situação ali e tal. E aí, só que eu tava atrasado, não ia cancelar a corrida. Tava atrasado, né? Beleza, fui com ele assim mesmo. E ele foi falando até o lugar onde ele me deixou, ele foi falando. Né? Morrer, todo mundo vai morrer. Só da minha família morreu 3. Inclusive minha sobrinha de 5 anos. Você fala, mano. Então, tipo assim, eu jurava que a pandemia ia fazer com que as pessoas parassem para pensar, só que não. Só piorou, na minha avaliação, né? Só piorou a situação. E aí, por isso que esse meu sentimento foi ao encontro, né? Do mesmo sentimento da Margaret Atwood, quando ela coloca que as utopias vão ter que voltar para, né? Pra gente poder salvar o mundo. E eu, com esse sentimento, eu falei, é isso, cara, nós temos que ir atrás de ideias para salvar o mundo, né? Eu tinha lido também o Krenak, acho que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, se eu não me engano, em que ele defende a ideia dos balões coloridos, né? Que temos que criar balões coloridos, né? Ideias criativas para poder salvar o mundo. Né? O Schopenhauer coloca também essa ideia de erguer o céu, né?
como é que a gente enxerga o céu? A gente enxerga o céu com nossas ideias, né? Com ideias criativas, com possibilidades, com utopias, com ficções sociais. Então, tudo isso estava reverberando dentro de mim, né? A provocação da Margaret Atwood, do Schopenhauer, do Krenak, né? Do próprio Mohamed Yunus, né? Quando ele vem falar da ideia das ficções sociais. Também tem o conceito de alfabetização de futuros, né? Então eu fui atrás dessas utopias, né? E aí pesquisando tudo isso, então assim eu cheguei, aí eu compus as músicas, né? Escrevi as músicas e duas músicas que eu fiz eu quero trazer com um destaque aqui. Uma que se chama Até Onde Vai o Seu Amor, que é uma pergunta, né? Até onde vai o seu amor, né? E uma outra música que também é uma pergunta chamada Todas Estão Bem, porque se for avaliar, né, dia sim, dia também aparece uma manchete. A questão de saúde mental afeta a parte da população, o uso de remédios, tarará, aumenta. Sempre, né, com essa coisa da saúde mental, a pandemia, né, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está no rescaldo, né, no finalzinho da pandemia de Covid, né, mas a gente está com uma nova pandemia agora, que é uma pandemia de saúde mental, né? Muitas pessoas muito necessitadas desse cuidado, né? E aí que vem a pergunta, né? Todas estão bem? Porque, pelo que consta, a gente não está, não, né? E muito desse de, de perceber se todas estão bem, vem muito desse lugar de escuta, né? Porque quantas e quantas vezes a gente tem uma escuta inativa, né? Eu citei aqui, né? A escuta ativa, a escuta inativa, a escuta contínua. E quantas vezes a gente tem uma escuta inativa e não percebe, né, a demanda do outro, não percebe se o outro está bem ou não, né? A pessoa até desabafa com você ali, né? Mas você, beleza. Isso é muito comum entre os homens, viu? Até, vale destacar. Que homem não desabafa, né? Homem não tem essa coisa. Se desabafa é com mulher, né? Eu mesmo tenho uma história que as minhas grandes, os laços de amizade mais fortes sempre foram com mulheres, né? Porque as mulheres sempre, né? Eu sempre tive mais espaço de escuta com as mulheres do que com os homens, né? Porque o homem você fala ali, então você lá, tapinha nas costas, não, beleza, é assim mesmo, né? Ou nem se dá o luxo né, de se abrir para essa possibilidade de escuta, né? Já vem com outro assunto, tal, assim, né? Então, toda essa construção, né, de uma escuta ativa, é, tem que partir dessa percepção, né, primordial, né, de, 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 de reflexão mesmo, né? Se todas estão bem, né? Porque a gente está aqui, estamos aqui compartilhando essa minha fala, mas nesse exato momento, como estão as pessoas lá no Sul? Teve recentemente, né, os desastres lá no Sul, né, por conta da emergência climática, mas ao mesmo tempo, como estão as pessoas no Níger? Né, a gente está acompanhando aí as revoluções ali, né, na África, ali na região do Níger, Mali, Nigéria, as revoluções acontecendo ali. Como é que estão essas pessoas, né? Como é que estão os ucranianos, né? E como é que está o pessoal aqui da minha cidade, né, São José dos Campos, o pessoal que dorme lá na Praça da Matriz? Como é que estão essas pessoas, né? Às vezes a gente, né, uma das músicas, né, eu pergunto, né, até onde vai o seu amor, né? E por que eu pergunto isso? Porque, beleza, eu amo minha companheira, amo meu filho, amo minha mãe, né? Ou seja, eu amo até o portão, né? Mas e para além do portão? A gente está amando, né? É, ou a gente simplesmente optou por assumir, né, essa, o afeto da o afeto da indiferença, né? O Vladimir Safatli tem uma fala bem interessante
sobre a questão dos afetos, né? E ele orienta que a gente vive uma sociedade é, desorientada, né? Pela, pela, pelo desequilíbrio dos afetos, né? Enquanto a gente deveria ser orientado, né, pelo afeto da empatia, da solidariedade, né? Não, a gente é desorientado, né, pelo afeto da indiferença, pelo afeto, né, sabe, do ódio. São esses afetos negativos que, infelizmente, né, nos desorientam, né? E aí a gente esquece de se perguntar ou de perceber se todos estão bem. A gente esquece de avaliar até onde vai o nosso amor, porque tem muito essa construção do amor romântico, né? Não, o amor romântico ali, só homem e mulher, né? Do conto de fadas. E o amor vai muito além disso, né? O amor vai muito além disso, né? Amar também é escutar, e vice-versa. Você tem inclusive numa relação, né, de amor romântico, né? Se você não tem uma escuta com a sua companheira ou com o seu companheiro, não vale nada, né? Grande coisa você ter uma relação ali com a pessoa, fala assim, mas você não escuta ela, né? É, então toda essa construção, né, de uma escuta ativa passa por todos esses esses exemplos, essas situações que eu trouxe aqui, né? Seja da escuta inativa, como eu citei do meu filho, né? Que a professora teve uma escuta inativa com ele, né? E acabou que virou uma bola de neve e ele, enfim, está passando por outras situações por conta dessa falta de escuta, né? Teve o exemplo que eu dei da escuta ativa em sala de aula, né? E escuta contínua, né? E também também esse exemplo último que eu trouxe, né, desse meu projeto, em que eu colaborei, né, Utopias Urgentes, né? Pois acredito que uma utopia urgente, né, só para ir já finalizando aqui, uma utopia urgente seria a gente se escutar mais, né? Seria uma utopia urgente, né? E escutar, tendo uma escutativa, tendo uma escuta contínua, né? Para que a gente possa, né, desenvolver esses laços mais positivos, né, de afeto, e não afetos negativos, afetos que nos afastam, né, como a indiferença, né, você andar pela rua, ver uma pessoa em situação, né, de rua e simplesmente passar por essa pessoa, né? Porque, por exemplo, nas comunidades nas comunidades originárias, né, os povos originários, eu já vi alguns relatos, tal assim, tanto enfim, de vários, né? Que eu tô lembrando, tentando buscar uma fala específica de uma, de uma irmã em que ela fala sobre essa questão de não entender como é que o dito homem civilizado, né, como é que ele consegue viver em paz sabendo que tem um semelhante dele passando dificuldade, né? Essa linha de raciocínio que ela desenvolveu. Como é que o homem dito civilizado consegue viver em paz sabendo que tem uma outra pessoa passando dificuldade? A pessoa está morrendo, a pessoa está, né? E por que ela colocou isso? Porque foi feita uma pergunta para ela, era uma live, e foi perguntado para ela sobre essa questão do parente, né? Porque eles se chamam de parente, né? Ah, o parente tal, né? Ou seja, eles têm essa parentalidade entre todas as nações originárias. E é louco pensar que como que isso foi construído, né? A partir de uma intervenção externa, que no caso foi a violência do colonizador, né?
A violência é do homem branco, né, que pisa aqui nas terras brasileiras, pisa em toda a América e em todos os lugares do mundo, né? Tem uma frase que é a seguinte: onde tem homem branco tem cerca. E, e aí, a partir dessa intervenção do colonizador, mesmo as nações que tinham diferenças entre si, né? Porque aquilo, eles não antes da invasão, da violência da invasão, não é que eles viviam em paz. Então, se eles tinham os conflitos deles, mas beleza, mano. Tá aqui o nosso território, você fica lá, a gente aqui, vida que segue. Inclusive, foi dessa rivalidade que o homem branco se utilizou para dominar alguns povos aqui, né? Se utilizando dessa rivalidade. E isso não foi só aqui, não. Outros lugares do mundo também, como em África, aproveitando, né, das rivalidades, né, das tribos de África, das várias etnias ali, aproveitando dessas rinchas que o colonizador se fez valer, né, para adquirir benefícios, né, dessa rivalidade. E aí, aqui nas terras brasileiras, né, e, enfim, acredito que em toda a América, né, a partir dessa violência, os povos entendem que eles têm que se juntar. E eles se juntam. E hoje eles têm toda uma cosmovisão de que eles são todos parentes, né, e que tem que se juntar, né? E aí, né, aí ela respondendo essa questão da pergunta, né, por que eles se chamam de parente, e ela colocou que é muito por conta dessa questão dela de o que dói no outro, dói nele também, né? Quando ocorre alguma violência com um irmão ou uma irmã indígena, com um parente, eles sentem também, como se tivesse acontecido com eles, né? Porque em algum momento pode vir a acontecer. Isso que é interessante, no caso da violência com os povos originários. Beleza, acontece com o povo da etnia Guarani, né? E aí os Krenak vão ficar de boa lá? Não. Os Krenak também vão se sentir atingidos porque em algum momento vai chegar neles, né? Tem um texto, acho que é do Brecht, se eu não me engano, que ele coloca, né? Primeiro pegaram, né, os negros, mas eu não me importei, né? Depois pegaram, né, os imigrantes, eu não me importei. Depois, até que eles me pegaram. Aí não tinha quem fazer por mim, né? Ou seja, a partir daquela violência que foi feita com o outro, ele não se importou, né? Só que em nenhum momento ele parou para pensar que essa violência podia chegar nele também, né? Então, por ter essa consciência de que em algum momento essa violência pode chegar até eles, que eles compreenderam de que não, a gente tem que se juntar, né? A gente tem que estar junto, né? E aí, mesmo com as diferenças, né, eles têm que se juntar por conta né, dessa intervenção comum, essa violência comum que aplaca todos os povos originários, né, e também no caso do Brasil, que é um país racista, também atinge também essa violência também atinge as pessoas de cor, as pessoas racializadas, né, e coloco no balaio também as pessoas indígenas, as pessoas, né, os filhos da diáspora, né, de África, as pessoas negras, né, mas entra nesse balaio de opressões também, nesse balaio de opressões entra a questão da mulher. E aí, interessante eu ter puxado essa questão da mulher, porque a escuta, olha que interessante, me veio agora isso, a escuta ela não precisa ser feita só com o ouvido, né? Essa escuta ela pode ser percebida de outras formas, né? Por outros sentidos, né? Por exemplo, olha só que interessante que me veio agora. Porque toda vez que eu vou falar de racismo estrutural, eu também utilizo do machismo, né? Que também é estrutural. E quando eu falo estrutural, não é só na questão dos valores, das leis, então, não sei aquela. Quando eu digo estrutural, sobre a alvenaria também, né? Porque se você for parar para pensar que até 2015, né, não tinha banheiro feminino no Congresso, né? Isso é uma forma de machismo estrutural, né? No caso da alvenaria, não ter um banheiro feminino, né? É uma questão estrutural. E aí, para fazer com muitas aspas a brincadeira, a piada, né? É estrutural de alvenaria mesmo, de tijolo, né? É um preconceito estrutural. Não tem banheiro de mulher aqui, né?
Ou seja, o corpo feminino nem era para estar ali. Né? Quando Brasília foi pensada, quando aquele núcleo de poder foi pensado, e no caso específico, o Congresso, um espaço de poder, ele foi organizado para determinados corpos. E a partir do momento que você tem um banheiro masculino, né, isso quer dizer que aquele ali não é um espaço para o corpo feminino. Né? Já que nem as suas necessidades fisiológicas esse corpo feminino pode fazer aqui. Né? E aí, em 2015, rolou uma movimentação, né, das parlamentares e, né, hoje no Congresso tem um banheiro feminino. E aí que vem a questão, né, de perceber essa escuta de várias formas, a escuta de várias formas, né? Porque, poxa, será que nenhum homem se tocou disso? De que não tinha banheiro feminino ali? Né? E aí eu parto, por exemplo, particular meu, de que eu, por exemplo, não tive essa outra percepção. Além de não ter escutativa, eu não, eu não tive essa percepção. Bom, para ir direto ao ponto, eu não tive essas outras percepções referente à questão do machismo, por exemplo. Né? Porque, como pontuei aqui, eu também sou cantor e compositor, e, por exemplo, eu tenho mais de 20 anos de estrada com música, e só recente, questão de, lá, de 5 anos para cá, é que eu tenho iniciado um trabalho com mulheres. E só recente mesmo, né, de 2 anos para cá, é que eu optei por trabalhar só com mulheres. Né? Porque toda a minha trajetória, né, eu comecei em 92, toda a minha, toda a minha trajetória até então, né, até 2022, 30 anos aí, né, eu trabalhei só com homens. E não tive essa percepção, essa coisa de olhar ao redor e falar, peraí, não tem mulher aqui. Né? Eu até tinha, sempre tive, né, uma inveja dos outros grupos, né, os grupos que tinham mulher. Né? Eu lembro de um grupo de rap da época, né, da cidade aqui, que tinha lá uma menina, que era do grupo de rap, eu falava, poxa, que legal, né, mano? Mas em nenhum momento eu transformei aquele desejo em prática. Né? De não, peraí, mano. Né? E isso é um exemplo de falta de escuta. Falta de escuta, falta de percepção. Porque eu não abri meus outros canais de percepção para perceber. Peraí, mano, não tem mulher aqui comigo. Né? Foi a partir de uma provocação de uma mulher que me caiu a ficha. E aí, tipo assim, aí eu precisei dar uma de Jeanette Claire, né? Porque daí foi recente isso, né? Eu participei de um projeto, né? Eu era dos colaboradores do projeto, e aí a gente fez o projeto, era a produção de um show, e aí beleza. A gente grava um show, na reunião seguinte do show, uma das colaboradoras vem e fala assim, eu fiz questão de contar, viu, gente? Mas na equipe lá que a gente gravou, eram 17 pessoas, e apenas 3 mulheres, né? E apenas uma encabeçando a equipe. As outras 2 eram assistentes. Né? Então acho que vale a pena refletir de novo. E aí, ou seja, foi uma demanda direta, igual o Milton Gonçalves. Né? E aí eu tive essa escuta ativa, me deu um nó no estômago, me deu um puto mal-estar mesmo, e tem que ter esse mal-estar, né? E aí que vem a questão do embate, né? Que muitas das vezes a gente acaba fugindo, né? Até na questão da política mesmo, né? Na área da política, não, vamos fazer a conciliação, né? Não vamos partir para o embate, não. Demonizando, né, o embate. E não, tem que existir um embate. Né? Porque embate não é sair na mão, embate não é pegar na porrada. E o embate ele pode ser de ideias. Né? E o embate tem que causar mal-estar, sim, como causou. Né? Essa minha amiga veio e falou, ó, tinha apenas 3 mulheres. Foi uma fala imbatível. Né? E ela não me bateu, ela não chutou, ela não me agrediu fisicamente, mas foi uma fala de embate. Né? Mas uma fala de embate que doeu em mim, queimou mal, e tinha que doer mesmo, tinha que causar esse mal-estar, e a partir desse mal-estar, beleza, o que eu vou fazer com esse mal-estar? Né? Vou ficar, ai meu Deus, como eu sou um macho escroto, né? E não.
Aí eu saí da culpa para a ação, né? E aí no projeto seguinte, eu fiz questão de montar um time só com mulheres, né? E aí, nossa, Júlia, mas precisa ser radical assim? Então, quando eu estava trabalhando só com homens, não era radicalismo. Por que trabalhar só com mulheres pode ser lido como radicalismo? Eu lembro até, recentemente, teve um episódio aqui na cidade, onde, a partir de uma demanda das mulheres aqui da cidade, da classe artística, né, questão do espaço das mulheres no festival de música, tananã, tananã, aí a instituição que cuida da cultura daqui da cidade reviu lá todo o line-up, né, do festival, e beleza, chamou banda só de mulheres, então não sei o que lá, aí veio um grupo de samba, só de mulheres, estava assim, e aí fizeram um showzaço aqui no Teatro Municipal, e aí tiveram algumas fotos, então não sei o que lá, aí sempre tem, né, aquele filho de Deus, né, é bom sempre se atentar ao gênero, como fala Silvio Almeida, vem esse filho de Deus e fala assim, nossa, por que uma banda só de mulheres? E eu tenho certeza absoluta que ele nunca questionou as inúmeras bandas que só tem homem, né? Então, tudo isso para dizer, né, falei para a Dana aqui, mas tudo isso para dizer também sobre esses processos de escuta, que ele pode partir de outras percepções, não precisa ser na fala, né? A pessoa fala, você tem uma escutativa e, pô, né? A gente pode partir de outras percepções, de olhar mesmo ao redor, de ver uma imagem e se sentir incomodado. Por exemplo, uma imagem do STF. Você pega o STF lá, todo branco. Apesar que o Nunes Marques, mano, eu acho que ele é preto, mas enfim, né, isso é uma questão para depois. Mas você pega o STF, é só branco. É, e tipo assim, eu enquanto pessoa preta, é claro que foi depois do afro-surto, né, durante a pandemia, é que isso ficou mais forte em mim. Eu vi aquela imagem, até causava um incômodo, mas eu não sabia identificar. Aí depois do afro-surto, né, que eu falei, oh, peraí, tá errado isso aí. Além de estar errado ser só gente branca, tá errado de ter duas mulheres no país de maioria negra e de maioria de mulheres, né? E se for para falar de representatividade, né, cadê os PCDs lá? Cadê uma pessoa LGBT, né, participando do Supremo? Né? Porque, por exemplo, se eu não me engano, a Noruega, num grau de democracia, na escala, né, a Noruega tá no primeiro lugar, de ambiente democrático. Porque, se eu não me engano, o parlamento deles, olha que interessante, o parlamento deles, porque eles também têm os povos originários deles lá. Não sei se são os vikings, não sei. Mas eles têm os povos originários deles lá. E esse povo originário lá na Noruega, eles têm uma cadeira fixa no parlamento. Então pode até entrar um Bolsonaro lá, que não adianta, a cadeira vai estar lá. Vai ter uma cadeira de um representante dos povos originários lá. Né? Ou seja, né, uma medida de Estado, não de governo. Como é, por exemplo, a própria situação, né, do Ministério dos Povos Originários, né, dos povos indígenas, que é uma ação de governo. Quem é que garante que no próximo governo, né, não vai ser derrubado? Já que já que é uma proposta de governo, não é uma proposta de Estado. E sendo que deveria ser uma proposta de Estado. Deveria, né, ser instituído o Ministério dos Povos Originários e não deveria ser derrubado. Deveria se manter ad eterno aí, né? Para a gente poder ter esse espaço, né? Tá vendo? Ó? Espaço de escuta ativa, né, dos povos originários, né? Um espaço para amplificar, não dar voz, mas amplificar a voz que os povos originários já têm, né? Amplificar essa voz, né? Para que ela possa ser ouvida. O Ministério da Igualdade Racial também também ser esse espaço de amplificação dessas vozes, né? Mas só que, por outro lado, a escuta tem que ser amplificada também. E as demandas têm que ser ouvidas, né? E aí, e isso por todos os outros ministérios. Né? Porque, beleza, tem os povos originários, mas não dialoga com a economia, não dialoga com a agricultura. Não, os próprios ministérios, eles têm que ter essa escutativa, têm que se escutar para poder trabalhar junto, como uma rede mesmo. Né? Como uma rede para pegar os peixes.
né, como uma rede para pegar, sabe? A rede, ela serve para trabalhar junto, né? E os ministérios, seria ideal que eles trabalhassem em rede, para poder trabalhar junto, né? Mas só para finalizar mesmo, né? Eu acho que uma questão que a gente tem que desenvolver são esses outras formas de escuta, porque tem escuta de escutar com, né, o ouvido, né? Mas também tem essa sensibilidade de tipo de ter a escuta da visão, a escuta das percepções. Você vê uma foto, vê uma situação, né, e você também aquilo te atingir de alguma forma, né? Como eu falei, ver um STF branco, né? Tem que causar incômodo, tem que causar ojeriza, né? E eu uso esse termo forte porque é sobre isso, né? Porque por outro lado, quando a gente vê uma foto de um grupo de garis e a gente vê que na sua grande maioria são pessoas pretas e não são e se não são pessoas pretas, são pretas de tão pobres como canta Caetano Veloso e Gilberto Gil na música Haiti, né? A pessoa é preta de tão pobre, né? Que é o branco que mora na periferia. A pessoa é preta de tão pobre. E ela é preta de tão pobre que acaba passando pelas mesmas situações. Acaba também morrendo na mão da polícia, né? Como no episódio recente da chacina, porque é isso que tem que ser chamado, né? A chacina do Guarujá e né, da Baixada ali do litoral paulista, né? A chacina que ocorreu lá, né? Ela tem que servir para alguma coisa, para tocar a gente de alguma forma, né? Para que a gente possa perceber que essa violência nos acomete a todos, inclusive pessoas brancas, que são pretas de tão pobres, né? Eu estava vendo as fotos, né, das vítimas e na sua grande maioria, né, homens negros, e tinha um ou outro branco que estava lá. E por quê? Porque é preto de tão pobre, né? Porque estava lá na rua marcando, a polícia chegou e matou, né? E aí é engraçado que aí tem a questão do algoritmo, né? O algoritmo sempre alimenta a gente. E aí eu estava vendo uma chacina que ocorreu no Baixada Fluminense há muitos anos atrás, com a mesma característica. Um policial foi executado em combate, numa situação lá, aí a polícia, para se vingar, vai lá e faz uma chacina, né? E aí estava lá, as fotos eram 30 pessoas que foram executadas, na sua grande maioria homens, negros, mas tinha lá um, dois brancos, que eram o quê? Pretos de tão pobres. E por isso foram executados. Então, tudo isso para dizer que a escuta não tem que ser apenas com os ouvidos. A gente tem que utilizar de outros sentidos também para exercitar e praticar, né, a escuta, né? E com essa escuta, não desenvolver um sentimento de culpa, mas desenvolver um sentimento de prática. Ocorreu a situação, vamos partir para a prática, verificar na culpa? Não, vamos partir para a prática, né? Então, para encerrar de verdade, se deixar eu fico falando aqui, né? Eu acredito que seja necessário a gente desenvolver, né, essa escuta, essa escuta ativa, essa escuta contínua, essas outras formas de escuta, né, para que a gente possa, colaborar, colaborar para um bem viver, né? As culturas, as culturas de África, né, porque a África é diversa. A África é um continente, a África é diversa, mas ela tem alguns traços universais, né? Como a questão do matriarcado, né? E também tem a questão do bem viver, porque esse bem viver tem a ver com a relação com a natureza, né? E como a natureza em África é abundante, é óbvio que a gente vai desenvolver um bem viver com a natureza. E é interessante pensar, né? Que, por exemplo, os povos originários aqui né, daqui do Brasil sempre também pautaram a sobrevivência pela manutenção do bem viver, porque era um bem viver com a natureza. E os povos de África também sempre alimentam esse bem viver por conta desse bem viver com a natureza, né? Então a gente tem que, né, desenvolver todas essas escutas que eu citei aqui para que a gente possa fomentar, né, esse bem viver, tá certo? Então é isso, tá joia? Agradeço por demais pela oportunidade aqui. Agradeço ao Denise Abreu, ao Heber Lopes pela oportunidade, por
me ceder esse espaço para poder amplificar minha voz, né, e de outras pessoas que vêm colaborar aqui com as suas falas. E é isso, né? Agradeço por demais e até uma próxima oportunidade aí. Vida longa aí ao projeto, certo? E dê bons frutos e que a gente possa cada vez mais fomentar o bem viver. É isso.